Olá, eu sou o Bispo Miguel Shoa. E eu sou Juliane Shoa. E esse é mais um Paz na Palavra. Então sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma temporada do Paz na Palavra. Na realidade, essa é a terceira temporada que nós estamos fazendo sobre disciplinas espirituais. Já vimos sobre momento de oração, meditação, leitura da palavra, devocional diário. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto que é muito falado, mas que nós estamos entendendo que precisa ser melhor aplicado. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre jejum. Você jejua? Você sabe o que é jejum? Você tem jejuado? Ora, às vezes a gente passa batido nesse assunto. Hoje a gente quer conversar sobre isso. A gente quer compartilhar que a gente percebeu, estudando isso, que é algo que nós mesmos não temos buscado com intensidade e no propósito adequado, com a razão e o propósito adequado. Nós jejuamos aqui e ali, temos momentos de jejum, campanhas de jejum, mas nós estudando mais um pouco, a gente entendeu que precisa ser algo mais sistemático. A gente viu que essa é uma disciplina, assim, mais comumente negligenciada, né, amor? Isso, e não na Bíblia, né? Na Bíblia não, né? Estou dizendo, no nosso meio, mas em nossas vidas. Ao contrário disso, na Bíblia se fala muito, se dá, inclusive subentende-se que é uma prática corriqueira, normal. E acho que um dos motivos que leva mais a essa disciplina ser a mais negligenciada é porque a gente não tem conversado tanto sobre esse assunto. Temos visto, sim, algumas práticas, mas de repente essa prática não está dentro do que a gente aprende ao ler a Bíblia, a gente aprende a ver exemplos bíblico, né? Na Bíblia sobre isso, né? Então, assim, como a gente pode também conversar mais sobre isso, compartilhar testemunhos de coisas que vivemos com o Senhor, a partir do momento que passamos por esse momento de disciplina espiritual no jejum, através do jejum, todos os benefícios do jejum. Então, assista esse vídeo aqui com a gente hoje até o final. Fique conosco até o final. A gente quer começar um propósito, né, amor, diferente de jejum na nossa vida, e você está muito convidado a se juntar conosco nesse propósito. Nesse estudo de hoje, a gente vai responder algumas perguntas. Isso. Claro que não vai ser um estudo que vai esgotar o assunto. Não tem como. Mas a gente vai perguntar, por exemplo, a gente deve jejuar? Porque tem pessoas que vão dizer, não, isso é uma coisa do Antigo Testamento. Então, qual é a forma de jejuar, por exemplo? Qual o objetivo de jejuar? Para que eu vou jejuar? Tantas perguntas, tantos questionamentos. Talvez você tenha algumas dúvidas. Talvez você tenha esse questionamento. Então, talvez você esteja dizendo, não, menino, já sei disso tudo, eu pratico jejum regularmente. Será? Fica até o final para ver se o que a gente tem feito está realmente de acordo com as Escrituras. Como é que a gente vai começar? Começamos primeiramente esclarecendo o que não é o jejum. Acho que isso já vai ajudar bastante, já né, vai ajudar, amor? pode ter certeza. Olha só o que a Bíblia diz. Lá em Mateus 6, versículos 16 a 18. Eu vou ler aqui, tá certo? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam da aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o rosto, ou seja, bote um Fique bem. creme no cabelo, lave o rosto. E para que não pareça aos outros que você está jejuando. Mas apenas seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto recompensará. E olha o que está lá em Mateus, nesse mesmo capítulo, no primeiro versículo. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O que acontece? A gente faz a coisa certa, mas com a motivação errada. A gente faz a Esse coisa... caso aqui, né, dos fariseus, né? Dos fariseus. Jesus diz.
Eles jejuavam para mostrar que tinham disciplina. Disciplina. Entende? É para mostrar alguma glória para si mesmo. Como olha aqui como eu jejuo, olha aqui como essas escrituras, tudo. Então, quando Jesus condena isso, ele não está condenando o jejum. Ele está condenando a maneira que a motivação que eles estavam fazendo isso. A atitude deles. Isso. Mas ele está dizendo, quando jejuares, ou seja, jejuem, mas não assim. Então vamos ver o que não é jejum logo. O que é que não é jejum? Primeiro, jejum, as pessoas falam assim, eu vou jejuar para ter autoridade. Mas não é o jejum que nos dá a autoridade. Equívoco. E assim, mas como assim, Ju, não dá autoridade? Porque se você ler lá, pronto, Mateus 17, quando aqueles discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, vem aqui, socorre a gente, porque a gente não conseguiu expulsar esse demônio. E Jesus responde o quê? Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então como é que tu está dizendo, Ju, que o jejum não dá autoridade? Né? Vamos lá explicar isso direitinho. Veja bem, Grande Jesus, comissão. Quando nos comissionou lá, Mateus 28 capítulo 17, final, 19. Marcos, enfim. Ele diz assim, toda a autoridade me foi dada. E, portanto, eu envio vocês. Portanto, Pela vocês graça. seguirão. E os sinais lhes acompanharão. Por quê? Porque a autoridade está no nome de Jesus. A autoridade foi dada a Jesus e no nome dele nós praticamos as boas obras. Então não é que o jejum por si só, ele tem o poder nele. Mas ele nos torna mais sensível a ter acesso àquele que tem o poder, que é Jesus. E isso aqui, Ju, é tão interessante, gente. Porque a gente não percebe às vezes. A gente às vezes critica um determinado religião ou igreja, a igreja romana, porque cria seus ritos, nós criamos os nossos. Nós vamos jejuar de pão por uma semana. Aí para de jejuar, mas não está nem ligado por quê. Veja como é simples. Muito simples. Jesus falando, veja. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer esse monte, vá daqui para lá, e nada lhe será impossível. Isso é antes de falar sobre o jejum. Onde está a autoridade? Na fé em Jesus. Exatamente. No nome de Jesus. Não no jejum. O jejum nos ajuda até a percepção. Perceber onde está essa autoridade. Entendeu, né? O jejum não dá autoridade a você. O jejum faz você estar conectado com a autoridade. Ajuda você a se conectar com a autoridade. Segundo, aumenta a fé, jejum, Juliane? Será? Vamos lá. Gente, é o seguinte, a fé, ela vem do Espírito. É muito importante a gente sempre olhar para essa parte da disciplina no âmbito espiritual, né? O jejum, ele simplesmente fará fluir a nossa fé. Então, por quê? Espírito, você não conecta com o Espírito de Deus? Isso. Aí, ó, flui. E se a gente lembrar, né, algumas passagens bíblicas, vocês vão ver, especialmente em Atos, o tempo todo eles jejuavam. Então eles eram o quê? Direcionados pelo Espírito, né? Se a gente for ver literatura, amor, logo do começo da igreja, tem o quê? O Didaquê. Exatamente. O Didaquê é um livrinho. Bem fininho, devia. É um livrinho assim, é um catecismo. É. Dos primeiros séculos da igreja. Ele não tem autoridade canônica, mas poderia ter tido, se tivesse sido descoberto na época. Ele explica algumas coisas, não só sobre o jejum, mas sobre outras coisas. Isso. Mas sobre o jejum, ele dizia, por exemplo, que o novo convertido, que fosse ser batizado, ele tinha que ter 2 dias, ele deveria jejuar 2 dias. Isso, está em jejum por 2 dias, vê só. E a prática do jejum, como os fariseus faziam, pelo menos 2 dias na semana. E a gente mais na frente do vídeo vai explicar como jejuar, né, amor? Que é importante. Pois é, e veja bem, uma coisa interessante. Os apóstolos, os discípulos da igreja nascente, eles não encerraram essa prática judaica. Eles eram judeus. Eles vieram a maioria veio da cultura judaica. O cristianismo é oriundo da fé judaica, né? O Antigo Testamento todo. Eles não abandonaram isso. E mais uma vez, lembrando do âmbito espiritual, na Bíblia fala que Deus é o autor da nossa fé. O segundo, não aumenta a sua fé por estar jejuando. Mas o jejum é um instrumento disso. Isso, que nos conecta com o autor da fé, e ele que edifica a nossa fé. Então, assim, outra coisa que é visto muito assim, o jejum como um mérito. É muito importante. Eu vou jejuar até conseguir tal coisa. Barganha.
É assim, não, eu estou jejuando, me sacrificando, e aí o Senhor vai me abençoar. E onde é que está a graça? Acabou? Exato. A gente tem que entender que são coisas que caminham juntas. É o nosso esforço e a nossa fé, com a graça de Deus, certo? Uma coisa não pode estar desassociada da outra. Então as pessoas olham muito o lado de eu vou me esforçar, se eu fizer isso, se eu fizer tal coisa, se eu conseguir não sei o que lá, então Deus vai estar na obrigação de me responder algo. Quando não é assim. O apóstolo Paulo diz, tudo isso é pela graça. Tudo é pela graça. Pela misericórdia de Deus, né? Porque eu tenho... vou barganhar com Deus porque o sacrifício foi de Jesus. Né? Não precisa Exato. desse sacrifício. Então a gente entende, né? O jejum ele nos coloca perceptíveis ao que a gente recebe pela graça de Deus. A gente tem lá um versículo em 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. É o que a gente conhece como lei da semeadura. Isso. Lei da semeadura. Vou pegar aqui, não. Isso, minha gente, o que é que acontece? É essa coisa que a gente não descasa. Porque na Bíblia manda a gente perseverar, a gente vigiar, Aqui. a gente imitar a Cristo. Então a Bíblia não despreza aquilo que humanamente nós podemos e nós devemos fazer, não é verdade? Mas entender que dependemos do Senhor e sem Ele nada podemos fazer. E agora, 4, Não é um passe de é mágica. um passo de mágica. É isso. Olha, sinceramente, eu vejo pessoas que buscam um momento de jejum quase que como em busca de ter um resultado imediato, porque eu vou ganhar isso, eu vou receber aquilo. Eu estou num propósito. Tudo bem, você pode ter o propósito de jejuar, mas você não é mágico isso. É a mesma questão da autoridade. E mais uma vez, a Autoridade- fonte do poder não é o jejum, Isso. A autoridade e a fonte está em Jesus. em Deus. O poder e a fonte está em Ó, Jesus, Deus em tá Deus, aqui. Trindade. Deus está aqui, eu estou aqui. Onde é que está o jejum aqui? Pronto. Tá vendo? Que nos ajuda É que a me se leva aproximar. a me aproximar mais de Deus. Estar mais sensível. E por quê? A gente vai explicar mais na frente. E agora, minha gente, uma parte da escritura que fala bastante sobre jejum está lá em Isaías, capítulo 58. Eu vou ler dos versículos 3 ao 4, porque aqui é justamente Deus criticando a forma como eles Isso. estavam No Antigo jejuando. Testamento, preste bem atenção. Aí, porque jejuamos, dizem vocês, né? E não o viste, porque nos humilhamos e tu não reparaste. Contudo, no dia do jejum de vocês, vocês fazem o que é de agrado a vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas, socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Olha Olha, que é o forte. seguinte, eu estou no jejum de uma semana, mas a minha vida aqui não muda nada. Eu estou numa briga, eu estou tratando a minha esposa mal, estou tratando meus empregados mal. Não há mudança, porque não tem conexão com Deus. É apenas um rito, eu estou parando de comer. Sabe como é o nome disso? É greve de É fome, greve de fome, é dieta. dieta, Não é qualquer jejum. coisa, né? Aquele jejum intermitente para você emagrecer não sei quantos quilos. Tudo bem, mas não Mas é não é jejum jejum. bíblico. Então aqui a gente já pode entrar na parte de qual é o objetivo primário do jejum, porque vai nos ajudar a entender, minha gente, aqui vai ficar bom. O jejum basicamente é a mortificação da carne. Na Bíblia não fala que a carne milita contra o espírito. Então, quando a gente mortifica a carne, a gente fortalece O espírito. o espírito. Você nega o prazer da carne. Isso. A Bíblia fala sobre negar a si mesmo, sobre morrer para nós mesmos, por ser crucificado com Cristo, né? É massacrar a carne, né? No sentido do seu eu. No sentido do seu eu. E claro que quando a gente está fazendo isso não é prazeroso para a nossa carne. Não é fisicamente, né? Não tem nada a ver com Não é? fisicamente. E se você for experimentar aquele jejum realmente que tira o alimento, às vezes só fica só com água, não é confortável. Não é confortável, especialmente porque a gente tem hoje em dia uma cultura que a gente se alimenta muito mal. A gente come muito mal.
E quando a gente tira tudo aquilo, o corpo tem um choque de verdade. limpeza, de desintoxicação. E é por isso também que a gente vê como Deus é sábio, né? Porque o jejum, ele realmente ele ajuda o nosso corpo a ser limpo, né? Das impurezas que a Muito. gente vai É trazendo verdade. através da É comida, verdade, até né? cientificamente se prova isso. Mas na Bíblia, jejum é muito mais definido como afligir a alma. Isso. Afligir a alma. Isso. O foco do jejum não é pensar na aflição, no massacre da carne, mas sim no que está fazendo isso ao nosso espírito. De fato, o jejum nos ajuda a, sim, massacrar a carne no sentido de ir tirando todos os entulhos que nos impedem de ter a plenitude espiritual em Deus. Por quê, minha gente? Porque a nossa relação com Deus é uma relação espiritual. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Em verdade. E olha só o que está em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso. Só que a maioria de nós, a gente não vive com essa percepção, com essa clareza do que é andar no espírito. E a gente está sempre alimentando, né, debaixo da carne, e o que dificulta muito a gente seguir e ter essa percepção, esse discernimento de que precisamos, que o jejum é uma ferramenta que nos ajuda a fortalecer o nosso lado espiritual. A essa altura você já está entendendo o propósito do jejum, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre por que jejuar. Por que não jejuar? Por que o poder? Por que perder essa oportunidade? Por que deixar de lado essa recomendação bíblica? Por que não querer experimentar mais de Deus? E com esse conceito, minha gente, alinhado. Porque às vezes as pessoas ficam assim, poxa, eu fiz jejum, fiz isso, fiz aquilo, não fiz resultado nenhum. Será que a gente fez da maneira correta? Então, assim, por que, né, jejuar? Primeiramente, porque nos dá maior sensibilidade espiritual. Vê só o que está lá em Atos 13:2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Olha para aí, né? Separa-me Barnabé e Paulo para Veja uma que missão que eu momento tenho para eles. importante. Simplesmente. Veja o momento importante. Esses dois homens se separaram em duas missões. Uma que foi Paulo, que nós conhecemos, Barnabé, a partir daí. Barnabé não teve um Lucas que registrasse tudo. Então, verdade. o que Barnabé fez, a gente não sabe. Com certeza foi muito grandioso Deve ter também. feito muita coisa. Mas Paulo, sim. Nesse momento, o que eles estavam fazendo? Orando, jejuando, Orando, adorando. jejuando. O jejum não estava esquecido. Sabe, era uma constante, era seja, algo que era da rotina cristã. Tem uma implicação muito forte nisso. Muito forte. Aí o próprio Espírito Santo veio e ministrou isso. Ele veio e deu a direção. Mas por que, minha gente? O Espírito Santo não está calado, não. Ele está falando com a gente agora. Nós é que calamos a voz do Espírito, né? Não tem assim, não apagueis o Espírito. Nós é que calamos a voz do Espírito porque não temos andado em plenitude do Espírito. Mas quando a gente andar, e o jejum nos ajuda a isso, aí vamos ouvir muito mais a voz. Glória a Deus pela sua misericórdia, que apesar dos nossos pecados, ainda nos guia, nos está sempre falando, volta para os seus caminhos, mas a gente pode viver algo maior, algo mais profundo, Ju, sair do raso. Algo que eu percebo às vezes é que, isso eu nunca tive, essa percepção, mas eu percebo às vezes em algumas pessoas, é que a pessoa faz um jejum, como na oração, ela fica tentando convencer Deus. Ai. Tá vendo, Deus? Eu estou aqui me sacrificando, tá vendo, Deus? Eu não quero mudar Deus. Sabe o que o jejum faz? Ele não muda Deus, muda quem? Você. Você. Exato. Sou eu que mudo quando eu passo a jejuar. Deus está no mesmo lugar, Deus não muda. Ele está sempre aberto, está sempre conosco. Mas nós é que mudamos. Então quando a gente se conecta mais, lembre-se, quem muda é a gente. É a nossa atitude, é a nossa percepção. E aí, em momentos de decisão e batalhas, e lá no livro de Esté, quando a gente vê capítulo 4, versículo 16. Lembra de Esther, né? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E ela disse, eu também vou jejuar aqui com as minhas criadas e vou me apresentar perante ao rei. Se tiver que morrer, eu morrerei. Então, muitas vezes a gente tem decisões vitais outro momento e batalhas crucial, que estamos passando. O povo judeu estava ameaçado. E Esté conclama um jejum para essa conexão com Deus e que ela possa entender melhor isso.
Tanto que ela foi depois e fez o que tinha que ser feito. E o que é que ela disse? Ela não disse, eu vou jejuar para Deus Mudar atuar essa em meu situação. favor. Não. Ela disse o quê? Se eu tiver que morrer, morrerei. O jejum muda a gente, minha percepção. gente. Ela já tinha essa sensibilidade espiritual, tanto é que ela vai recorrer para o jejum, de que Deus vai trazer clareza da situação, independente de qual caminho vai tomar aquilo. Entende? E demonstra nossa confiança no Senhor, né? Nos prepara. Isso é o relacionamento, né? Tá tudo intrínseco aí. Esse último ponto, que é sinceramente para mim um ponto mais especial de todos do jejum, é esse. Você vai ficar muito claro agora na nossa mente, lendo o versículo que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, 14 e 15. Quer ler, amor? Então, chegaram os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então eles jejuarão. Olha só para isso, minha gente. Você entende isso? Os discípulos não jejuavam quando estavam com Jesus. O noivo estava presente. A conexão estava Literalmente perfeita. presente. Era fibra ótica potente, mega power. Estavam com Jesus. Aí você pode perguntar, mas Ju, Deus não é Deus conosco? Deus não está aqui conosco? Deus está aqui. Mas Deus está no meio de nós, mas eu não percepção. tenho a percepção. Exatamente. Eu não tenho a O jejum sensibilidade. me ajuda nessa O percepção. jejum me ajuda. Gente, alguém disse assim que o jejum, ele é a fome de Deus. E aí agora, ao final disso tudo, você diz, Ju, já entendi o que não é, já entendi o propósito, estou muito animada, eu quero. Como eu posso então jejuar? Como eu devo jejuar? Vamos olhar para Jesus? Jesus no deserto. Foi um jejum, não foi? 40 dias. 40 dias. A gente vai ver alguns exemplos na Bíblia, tá, minha gente? Jesus no calma aí, deserto jejuou só com água. Moisés, que estava na presença do Senhor, foi diferente, foi uma situação diferente, nem pão, nem água. E Esté, como a gente leu aqui há pouco, ela ficou 3 dias sem pão e sem água, diante de uma grande batalha e precisando tomar uma decisão. Paulo, quando ele foi convertido, né, em Atos 9, ele passou 3 dias também, sem comida e sem água. Mas pense bem, são exemplos bíblicos de pessoas que tinham prática de jejuar regularmente. Você não vai chegar agora e vai dizer, eu vou jejuar agora, vou passar 3 dias sem água, sem pão. Não. E a gente está citando isso, gente, para a gente ver biblicamente como os jejuns ocorreram. A gente tem também o parcial, que quando você lê lá em Daniel, ele diz assim, naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei e nem usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. Então Parcial. aqui a gente vê o quê? Existe o jejum de alimento, que é aquele que a gente fica só com a água. Existe o jejum mais curto, né, que você não vê muito, que é água e comida. E existe o parcial, segundo esse que Daniel fez, mas que eu acho que é o mais mal entendido de todos. Mais mal entendido de todos. Porque tirar comida é muito fácil, né? Tirar comida e água também não tem o que ter dúvida. E o que é saboroso e o que é, né? É um dos jejuns mais mal compreendidos. Porque também o jejum, ele tem que ser acompanhado de uma prática de meditação e oração. Senão é dieta. Senão é dieta, exatamente. Eu parei aqui agora, chegou a hora do almoço, eu estou de jejum. Aí eu vou fazer o quê? Vou botar numa série do Netflix e vou, sei lá, fazer outra coisa. E como é que eu estou conectando o meu espírito com Deus se eu estou alimentando a minha carne de outra forma? O jejum é como um retiro. Claro que a gente vai parar de trabalhar, mas tem que ter aqueles momentos de maior percepção. Minha gente, claro que a gente está vendo aqui na Bíblia que o jejum envolveu sempre o alimento, pela questão de que a nossa carne precisa, né, de alimento. Porque a palavra jejum está associada à abstinência, né? Abstinência, isso. Então, às vezes a gente usa um jejum de jogar bola. Não é jejum, na realidade eu vou parar de jogar bola. Isso. O jejum de redes sociais. Eu vou me abster daquilo até para ficar mais em paz e tal. Mas o jejum mesmo é o que a gente está falando aqui. Exato. Usa-se a expressão, mas não é bem aplicada, não. E para finalizar, gente, eu vi uma expressão de Hernandes Dias Lopes, que eu gosto demais,
E eu achei assim perfeito que ele estava citando Paulo naquele versículo: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E aí você vira e diz assim: Ju, se eu estou comendo para a glória de Deus, ou se eu estou deixando de comer, eu estou jejuando, para a glória de Deus, qual a diferença? Ó que lindo isso que ele falou. Ele disse assim: a diferença é que quando nós comemos, nós nos alimentamos do símbolo do pão do céu, que é o pão da terra, certo? Mas quando a gente jejua, a gente não se alimenta do símbolo, mas nós nos alimentamos do próprio pão do céu. O jejum é se alimentar do próprio Deus. Então, gente, olha, jejuar é uma necessidade do cristão. Se não fosse, a Bíblia não era tão clara. Isso. Então, vamos tomar uma decisão? Vá. E assim, depois de todos esses pontos, né, que nós refletimos, nós aqui estamos muito motivados a entrar num outro patamar do momento do jejum. E queremos chamar você a entrar conosco. Queremos encorajar vocês a experimentar, e a gente vai poder o quê, amor? Compartilhar depois, porque veja, é a motivação certa. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos nos conectar com mais proximidade ao Senhor. Nós sabemos que a partir disso, frutos de eternidade virão. E a gente compartilhar testemunho é sempre o quê? Para encorajar. Encorajamento. Não é verdade? Isso. Então, a convocação, um convite para que você também tenha um deleite no Senhor. Oração, leitura bíblica e jejum. Amém. Dito isto, nós pedimos que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, com todos nós, hoje e eternamente. Amém.